Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, boa tarde a Londrina e toda a região. Está no ar a 26ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E estamos no Outubro Rosa e nesse mês, como vocês já sabem, nós comemoramos o Outubro Rosa, né? Um programa que a gente já explicou como ele é importante para todas nós mulheres. Inclusive, o nosso programa da semana passada, nós falamos sobre o câncer de mama. E hoje eu quero abordar algo também que é muito importante para nós mulheres e está relacionado à saúde mental da mulher. Então, cada vez mais a gente precisa cuidar da nossa saúde física e emocional, psicológica. Então, a gente vai falar hoje no programa como essa prevenção e autocuidado são fundamentais para a gente poder viver uma vida melhor. E eu convidei a psicóloga Sara Figueiredo, que é formada pela PUC, gestora de recursos humanos, especialista em carreiras, consultora de estratégias de negócios e palestrante, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E ela, como vocês viram, ótimo currículo, entende muito desse assunto. E então, eu convidei a Sara hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde da mulher, saúde emocional da mulher. Seja bem-vinda, Sara, ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Que prazer estar aqui, Cris. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar na Paiquerê, uma rádio que eu ouço desde muito pequenininha. Que legal. E é a primeira vez que eu venho aos estúdios. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição da empresa. Obrigada, viu? Bom, queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes como foi que você começou, né? Como que você se identificou com essa área, decidiu se especializar nessa área de saúde física e mental, especificamente para as mulheres? Bom, Cris, a minha trajetória profissional, ela começa de uma maneira meio conturbada. Eu acredito que muitas mulheres aqui se identificam com isso, né? Essas mulheres que estão escutando a gente hoje. E quando a gente é muito novo, é muito difícil da gente tomar decisões profissionais com clareza, com assertividade. E isso aconteceu comigo, né? Por exclusão, essa história até contei nos meus stories nesses dias, por exclusão, eu não era uma pessoa boa em matemática, não era uma pessoa que iria para a área de exatas. E eu falei assim, quer saber, eu vou fazer direito. Sou neta de juiz, tal, eu acho que eu vou me dar bem aqui. Fiz 1 ano de direito e eu só queria sair correndo de lá. E aí, a matéria que eu mais gostei no direito foi psicologia jurídica. Falei, opa, acho que eu tenho uma resposta aqui. Legal. E fui amadurecendo um pouquinho mais e decidi fazer psicologia, né? Durante a faculdade de psicologia, óbvio que ainda eu também não tinha clareza 100% de onde a psicologia iria me levar. Mas eu falo que eu sou a chave transformação da psicologia, mas eu também sou a pessoa transformada por ela, né? Durante esse tempo todo, eu fiz terapia. Durante esse tempo todo, eu também estive em processo de autoconhecimento. E esse processo foi decisivo para que a minha carreira hoje, tão cedo, tivesse progressões de resultados tão grandes, né? E aí eu me formei em psicologia, comecei a atender na clínica, mas eu percebi que não era 100% ali que meu coração tava, né? Fui para a área de recursos humanos, gostei, me apaixonei pelo mundo dos negócios, pelo mundo do trabalho como um todo. E ali me especializei, né? Fiz minha especialização em negócios e em consultoria para executivos. E hoje atuo nessa frente como consultora de negócios e também com essa frente tão importante e especial para as mulheres, que é nesse processo de desenvolvimento. Dentro da carreira, de como as mulheres conseguem ter mais resultados, como elas conseguem administrar melhor os seus tempos, os seus negócios, a sua família, né? A famosa administrar todos os pratinhos, né? Deixar todos os pratinhos rodando ali. Tem que equilibrar tudo hoje, equilibrar tudo. Então, eu sou a pessoa que gosta de fazer isso com os negócios e com a vida das mulheres também. Falo que o meu papel é tornar a vida das pessoas mais fácil. Ai, que legal.
Bom, Sara, eu queria que hoje você falasse um pouquinho mais sobre a questão dessa saúde emocional, né, a saúde mental da mulher, mas dentro do ambiente corporativo. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, porque a gente sabe que hoje a mulher, como você disse, né, a mulher ela tem que dar conta de tudo. Isso. E cada vez mais nós vemos, né, estamos vendo mulheres que estão doentes por conta do ambiente de trabalho. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são os principais fatores que contribuem, né, para ter um ambiente de trabalho saudável. Bom, essa é uma pergunta muito ampla e que envolve muitas coisas. Mas eu começaria, Cris, pelo que eu já comentei aqui, que é o autoconhecimento. Ele seria a chave não só para a gente administrar um ambiente de trabalho saudável, né? Mas para a gente administrar a nossa vida como um todo. Sem autoconhecimento, nós nos tornamos pessoas reativas, né? Ou seja, nos tornamos aquelas pessoas em que a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo. Não consegue traduzir para o outro aquilo que a gente precisa, sabe? Sim. Sabe aquelas pessoas em que são muito impulsivas, né? E que, a depender da situação, recebe uma mensagem ou ouve alguma coisa, ouve um feedback, um retorno de um líder, por exemplo, de um gerente. E não consegue avaliar aquilo lá. Se de fato é para o crescimento, se não, só reage àquele tipo de informação ou de situação, ou a uma confusão interna ali da empresa, né? Então, eu diria que o primeiro passo para a gente se administrar melhor no ambiente de trabalho é ter autoconhecimento. Principalmente para a gente poder dar limites nas pessoas, né? Pra gente saber dos nossos próprios limites. E também pra a gente poder escolher o nosso melhor trabalho, né? Sim. Pode parecer que não, mas a gente tem muito controle sobre as coisas. Né? E esse controle envolve também que tipo de trabalho a gente quer desempenhar na nossa vida, que perfil que a gente tem. Eu tenho um perfil completamente empreendedor, né? Eu sou uma pessoa movida por conquistas e por desafios. E quando eu me sinto muito podada, que eu tenho muito teto, aquilo me desmotiva. Então, esse é o perfil da pessoa empreendedora, que precisa sempre de um próximo passo, se colocar à prova, se expor a situações desafiadoras. Nem todas as pessoas se acostumam com esse perfil, né? Sim. Muitas pessoas precisam da rotina pré-estabelecida, ali um trabalho regradinho, certinho, em que elas precisam de fato também de um líder, de um chefe, né? E tá tudo bem. Então, o autoconhecimento, ele é determinante para que a gente tenha esse sucesso no ambiente de trabalho, porque a gente escolhe melhor o trabalho em que a gente vai estar, o modelo de trabalho que a gente vai atuar na vida e, principalmente, a gente escolhe empresas, a gente escolhe negócios, a gente escolhe parceiros que fazem sentido para a nossa vida. Então, eu acho importante a gente falar isso, que a gente tem controle. Sim. Sobre as pessoas com quem a gente se envolve profissionalmente, os negócios que a gente se torna parceiros, a empresa com quem a gente trabalha. Muitas vezes a gente tem uma autonomia para se identificar mais. Me identifico mais com essa empresa, me identifico mais com esse tipo de negócio, me identifico mais com os valores dessa empresa. Então, eu já diria para as pessoas prestarem atenção se o modelo de trabalho que ela escolheu para a vida dela é um modelo que faz sentido. Porque, por exemplo, se ela for um perfil empreendedor e estiver no CLT, ela vai sofrer. E ao contrário, a mesma coisa. Sim. Né? Então, identifique se o seu modelo de trabalho hoje é um modelo que faça sentido. E dentro disso, comece a identificar em você quais são os pontos que de fato estão te incomodando. Porque muitas vezes eu percebo muita gente generalizando. Sabe assim? Às vezes tem uma situação do trabalho incomodando. Às vezes é o horário que tá ruim. Sim. Às vezes é um colega de trabalho que um negócio não tá batendo ali. Às vezes é o chefe que não tá rolando também. Mas é um ponto. A gente tem que saber identificar esse ponto e não generalizar tudo e jogar tudo fora. Porque muitas vezes, e isso vale não só pra trabalho, né? Pra vida, pra tudo, né? Pra amigos, pra relacionamento, pra tudo, né? A gente não pode pegar tudo, olhar tudo. A falta de autoconhecimento faz isso com a gente. A primeira emoção ruim que a gente sente naquele ambiente... Já acha
assim, não é esse trabalho que é uma porcaria. Não presta. E às vezes não é um colega só, é uma situação que aconteceu, às vezes uma situação bem pontual né? E chata, ou às vezes você se sentiu desconfortável por alguma coisa. Mas é importante que você tenha a ideia do que de fato te pegou ali. Vira e mexe, quando eu chego no final do dia, assim, não sei se as mulheres que estão ouvindo a gente têm esse costume. Chega no final do dia, às vezes eu falo, nossa, eu tô meio coisada, sabe assim, coisada? Tô estranha. Ou aconteceu alguma coisa que eu não gostei hoje, mas eu não consegui identificar. Aí o que eu faço? Eu volto no dia e faço uma retrospectiva mental, assim mesmo. Sim. Pô, eu acordei, eu fiz isso, eu fui... Que pessoas que eu vi hoje, o que eu fiz, o que aconteceu. E aí eu consigo identificar de fato ali na situação o que me deixou desconfortável. Se foi um comportamento meu que eu fui de mais, fui de menos, falei de mais, falei de menos. Ou me comportei de uma maneira com que eu não gostaria. Ou se... alguma coisa da vida, ou alguém falou alguma coisa que me atingiu, sabe? Ou se até, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que chegam até a gente, né? Com o nosso contexto, com o nosso ambiente. Sim. Então, eu falei assim, nossa, o que aconteceu hoje que me deixou meio assim? Então, vamos avaliar, porque também numa dessa, nem sempre é só o trabalho na tua vida que tá te fazendo se desgastar ou te deixar mais desmotivada, né? Tenta fazer essa avaliação do todo na tua vida. Sim. Mas assim, como que no ambiente de trabalho pode afetar essa saúde mental, né, e física das mulheres? Uma das coisas que a gente mais está sentindo no mercado de trabalho hoje em dia, e isso vem com relação às mulheres, mas com um contexto geral como um todo, tem a questão das gerações, que está impactando diretamente no contexto do trabalho, né? Muitas pessoas de muitas gerações diferentes, com perfis muito diferentes. Sim. E com objetivos de vida, valores completamente diferentes, trabalhando no mesmo lugar. Verdade. Né? Então, isso é uma questão que o mercado de trabalho é um desafio que a gente está enfrentando. Eu, como consultora, também estou enfrentando isso junto com os meus clientes. E para a questão humana da coisa, para a questão mental, o estresse é o principal ponto, um dos pontos mais significativos que a gente está percebendo no trabalho atualmente. O estresse, ele tem uma questão muito importante na nossa vida e no nosso trabalho. A gente precisa ter algumas situações estressantes no nosso dia a dia, porque, de fato, são essas situações que vão mostrar pra gente que situações novas estão acontecendo. Sim. Porque, assim, se a gente não tá lidando com um pouquinho de estresse no dia a dia, é sinal de que não tá acontecendo nada. Certo? Tá tudo muito monótono, muito previsível, muito... E assim, pra psicologia, se a gente não tá minimamente avançando, a gente já está definhando. Então, a curva do crescimento, ela precisa estar crescente. Né? Então, assim... E a gente precisa das frustrações justamente pra gente amadurecer. A gente precisa de alguns estresses justamente pra gente poder evoluir. Né? Não é que, se for uma coisa linear também, a pessoa não fala, pode. Né? Não tô crescendo, não tô aprendendo nada com essa situação, né? Então, o estresse, ele precisa existir na nossa vida profissional, mas ele precisa dar picos e a gente precisa voltar. Dar picos e voltar. E esse voltar, que eu digo, é um voltar intencional da nossa parte nas nossas decisões. Ou seja, vou me dedicar nesse projeto. Nossa, eu tenho que entregar tal projeto pro meu chefe, eu tenho que me dedicar aqui. Eu quero subir de cargo. Eu quero me tornar gerente. Então, eu tenho daqui até X tempo em que eu vou me dedicar muito nisso. Né? Vou alcançar esse nível. Passado aquele objetivo, a gente tem que voltar. E esse voltar é um voltar mental, é um voltar que... Pode continuar. Pode. Que o teu cérebro precisa voltar ao normal, digamos assim, né? Ao funcionamento normal. E é um voltar também que a gente precisa se reconectar mais com o nosso tempo de descanso, com os nossos hobbies. Coisas que nós, mulheres, fomos perdendo ao longo das últimas décadas aí. No mercado de trabalho. A gente foi se perdendo nesse processo. Sara, a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Quais são os sinais mais comuns que a gente consegue compreender que aquele ambiente de trabalho nosso está nos prejudicando, está fazendo mal?
Mas é depois do intervalo que eu quero que você me responda, tá? Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldes. Estou conversando hoje com a psicóloga Sara Figueiredo. E hoje nós estamos falando sobre como o ambiente de trabalho impacta na saúde das mulheres. Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para a Sara, que são os sinais que a gente pode compreender que aquele ambiente de trabalho está realmente nos fazendo mal, está nos prejudicando. Então eu queria que você respondesse para as nossas ouvintes. Como que a gente percebe, Sara, esse ambiente aqui não tá legal para mim? Quando é um sinal de alerta? O sinal de alerta nunca vai chegar do nada. Vai sempre ser igual um fim de relacionamento. Eu costumo usar muito essa analogia nas minhas mentorias e consultorias. Igual um fim de relacionamento, vai dar sinais. Sim. Então, nunca você vai chegar um dia no trabalho, você vai estar 100% motivada, alegre, feliz, contente, tudo bem, tudo ótimo. E no outro dia, nossa, isso daqui não faz mais sentido, isso daqui eu não gosto mais e não... Sempre vai ser progressivo, sempre você vai identificando sinais. Como que a gente identifica esses sinais? Primeiro passo, eu falo que a melhor resposta está em você mesma. Então, as emoções são a primeira coisa, né? Emoções não tão positivas no ambiente de trabalho. O estresse crônico, então, voltando naquilo que a gente comentou do estresse, o estresse não baixou, tá ali, ele contínuo na tua vida. Aquela pessoa que tá sempre mal-humorada. Sempre, não tá dormindo bem, não tá comendo bem, não tá conseguindo focar. A gente tem muita questão de desfoque hoje em dia. Sim. Né? E é por situações de estresse. Né? Outras questões envolvendo a saúde mental. Né? Geralmente, o estresse é a porta de entrada, digamos assim. Né? Mas aí, depois do estresse, a gente consegue identificar situações de burnout, que é um esgotamento mental vindo do trabalho. Também uma das maiores causas de afastamento do trabalho hoje em dia é burnout. A ansiedade. Né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é uma questão que você precisa identificar se tem coisas do teu trabalho que estão vindo e agravando essa situação. Sim. Tá? E, lógico, a gente não pode deixar de falar aqui da depressão. Né? A depressão, ela também está em progressão, assim, altíssima. E muitas das situações em que a gente consegue identificar tem fatores desencadeantes dentro do trabalho. Digamos assim que a nossa saúde mental, focando um pouquinho mais nela agora, todos nós, mais ou menos, temos uma genética com uma certa predisposição a desencadear alguns desses transtornos, tá? E a depender do ambiente em que a gente vive, a depender do ambiente de trabalho que a gente vive, porque a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, né? Esse ambiente, ele precisa ser favorável para o nosso desenvolvimento, porque senão a gente meio que como se fosse uma portinha ali com uma trava, sabe, Cris? Que todo mundo tá trancado ali, tá? Mas se você está passando uma situação difícil no teu trabalho, você não está conseguindo lidar com isso. Se você está precisando se expor, se comunicar e você não está conseguindo fazer isso. Se você está engolindo muito sapo, sabe assim? E não está conseguindo se livrar daquela situação. Sim. Se você está muito sobrecarregada, metas, empresas que te sobrecarregam demais nas metas e tal. Olha para essas situações e veja se, no teu caso, essas situações não estão fazendo destravar a portinha. E aí, a hora que essa portinha destrava, a gente pode abrir para uma situação de burnout, pode abrir para uma situação de ansiedade, pode abrir para uma depressão e tantos outros transtornos mentais e emocionais que a gente tem listados hoje em dia, né? Então, é muito importante, né? Essa atenção das pessoas... Porque se você vê que você não está sabendo mais lidar com algumas situações, que você percebe um estresse, assim, né? Exagerado. Que fugiu do teu habitual. Uma irritação fora do normal, contínua. Aquela falta de vontade de ir ao trabalho, tudo bem, né? Claro que um dia ou outro pode acontecer, né? Da gente, mas se te dá crise de ansiedade num domingo à noite, você fala, amanhã eu não quero estar nesse lugar, aí Esse daí já é um sinal vermelho.
já é hora de... Muito importante você falar isso, né? Pra que quem está nos ouvindo... Nossa, sim. Se cuide, né? O autocuidado é muito importante. Ninguém vai fazer isso por você. Não. E isso pode sim virar uma doença. Pode Desencadear outras coisas. Por isso a gente até falou no começo do nosso programa, né? Sobre a questão da importância, né, da saúde mental, porque ela pode sim, inclusive o que a gente falou aqui na semana passada, né, Sara? Sim. Sobre situações de grande estresse, os estressores, pode até levar uma pessoa a um câncer, a outras doenças. Então, muito importante. Né, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro para pagar os seus boletos, mas, acima de tudo, você precisa estar em paz, você precisa estar tranquila, e esse ambiente tem que ser favorável para que você possa trabalhar com tranquilidade e não colocar tudo isso acima da sua saúde, né? Nunca vai ter um ambiente assim, Cris, 100%, né? Que vai estar tudo tranquilo. Nunca vai ter um ambiente de trabalho que seja assim, né? A gente escolhe o trabalho que a gente quer lidar, tanto com, assim como no relacionamento, a gente escolhe os desafios e a gente escolhe a parte boa. No trabalho também, que trabalho você está afim de lidar com os desafios que ele vai lhe apresentar, né? Sim. Uma outra coisa também que impacta bastante na saúde das mulheres é a questão da desigualdade de gênero, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que isso impacta na vida da mulher, de qual maneira? De várias, né? Sim. Nessa questão, eu costumo dizer assim que mulheres e homens possuem desafios, né? Sim. Não maiores, nem melhores, nem piores, nem um maior do que o outro, não. Estamos todos... O ser humano está passando por um momento da humanidade com muitos desafios. Só que nós, mulheres, é como se fosse um mundo novo pra gente. Né? Essa questão da jornada dupla, tripla, era uma coisa que até algumas décadas atrás, né? A minha avó é dona de casa, por exemplo, sempre foi, né? Sim. Não era uma questão para elas, né? Não era uma questão. A vida dela sempre foi baseada naquilo lá e era sempre aquilo, e a gente não tinha um olhar para, poxa, tem outras possibilidades, né? E conforme essas últimas décadas aí foram se passando, a mulher percebeu que a gente poderia ser, né, mais até útil em diferentes segmentos e contextos do mercado de trabalho, não só dentro de casa, onde a gente desempenha a nossa função muitíssimo bem, digamos de passagem, mas também o mercado de trabalho abriu portas pra gente, e a gente tem muita capacidade para estar ali dentro ocupando cargos nos mais diferentes níveis, né? Inclusive cargos de gestão. Sim. Só que aí se apresentaram essas questões pra gente, né? A gente não deixou a família de lado. A gente não deixou os nossos filhos de lado, os nossos pais de lado. A gente não deixou de cuidar da nossa família, de cuidar do nosso contexto, de nos cuidar, que isso também leva tempo, né? A mulher, gente, pra gente se cuidar é muito mais, né, trabalho. A mulher tem que pensar em cabelo, tem que pensar em roupa, sapato, o filho que vai pra escola, a lancheira do filho, a saúde do filho, né, dentista. Tem que cuidar de tudo, né? Como a gente falou no início do programa, equilibrar todos os pratos e tem que equilibrar ainda muito bem. Né? Então, é aí que mora essa questão. Eu não gosto muito, nem, Cris, da palavra equilíbrio, sabe? Porque eu acho que cria uma certa utopia. Sabe aquela coisa que parece assim... Nunca ninguém vai chegar nesse nível de equilibrar tudo bem bonitinho, né? Eu acho que sempre vão ter momentos da nossa vida em que você vai poder direcionar mais da tua energia para uma área e menos para outra. É como se fosse uma porcentagem, temos 100% de nós. Como que você vai distribuir seus 100%? Você vai distribuir nesse momento 70% para a tua família? Vão ficar 70% para o trabalho. Mas entenda que os teus resultados serão iguais ao tempo e à dedicação que você está para aquela área. Né? Então, assim, se você quer dedicar mais tempo para sua família nesse momento, tá tudo bem, é uma escolha sua. As mulheres precisam parar de sentir tanta culpa, sabe? Se você quer se dedicar ao seu trabalho, tá tudo bem. Se você quer dedicar 80% pro teu trabalho, tá tudo bem. No próximo ano, daqui 2, daqui 3 anos, você pode reavaliar isso e falar... Pô, cheguei numa fase que eu tava sonhando, que eu tava planejando. Então, agora eu vou dar uma reduzida e vou voltar a focar mais na minha família.
sabe? Sim, Mas sim. esse diálogo interno, Cris, ele precisa acontecer. Né? Porque senão isso também adoece as mulheres, Nossa, né? Porque elas completamente. começam... A gente começa a ver a grama do vizinho, né? Aham. Olha a rede social e às Que vezes tem os vê aquela recortes, né? que vê aquela mulher, nossa, a mulher, ela é super bem sucedida, ela tem filhos, marido, ela trabalha, ela dá conta de tudo tá Aham. perfeito. E não é bem assim, né? Não. A vida da rede social não é a vida real, É 1%, né? viu, gente? Então, assim, escolha a área que você vai focar mais agora, se dedique a ela e entenda que se você tá 80% para uma, a outra vai ficar só com 20% e tá tudo bem, foi uma escolha tua. Mas Sim. escolha e principalmente também, né, Cris? Comunique as pessoas à sua volta. Comunique ao teu parceiro, comunique a tua família, comunique teus filhos, ó. Agora a gente vai caminhar mais para aqui, agora a gente vai caminhar mais Sim. sabe? Porque faça os somos acordos, né? Para que acordos. todas as pessoas saibam como que você está lidando com aquilo e explica, olha, agora exige um pouco mais, né, da minha atenção no meu trabalho. Agora exige um pouco mais da minha atenção no meu estudo. Agora eu vou dar mais atenção para minha família, né? Isso. A minha prioridade agora nesse momento. Porque são fases que a gente vai vivendo, né? A gente não pode ser tão rígido com a gente mesmo e também com o nosso desempenho. Sabe? Não adianta Essa a gente... cobrança, Não. Não adianta você Porque a sociedade já querer nos 100%. cobra, né? Todo mundo já cobra, né? A nossa autocobrança... Na verdade, eu acho que a nossa autocobrança é pior do que qualquer... Faz mais mal, né? Nossa, internamente a gente se Eu culpa até brinco, demais. deixa que fale. Vamos falar sempre da gente mesmo, mas ninguém paga nossos boletos. Então, deixa que fale, né? Deixa, eu acho. Deixa que fale, porque falar, eles vão falar mesmo. As pessoas adoram criticar a vida dos outros. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Se preocupe com o que você pensa a seu respeito. Faça Você o teu. sabe que você é uma grande mulher. Você já é vitoriosa, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo por ser mulher, que pensar em filhos e todas essas situações que a gente está colocando aqui. Então, a gente já é vitoriosa por ser mulher. Mas com certeza. Não é verdade? E você deve ouvir muito isso das mulheres. Né? Ouço. Assim, você tem essa questão da vida sua dentro da psicologia, mas no mundo corporativo, No né? mundo Então, corporativo. as mulheres hoje, elas se cobram muito por isso, não é verdade? Uma cobrança de desempenho e uma cobrança de... Poxa, mas eu não posso abandonar meus filhos, não posso abandonar minha família. Mas eu sempre falo para elas, não é esse o objetivo. Né? Você pode ter, sim, muito sucesso no seu trabalho. Não é ou um ou outro. Você pode administrar para que tudo isso seja funcional. E entender em qual momento você está, sabe? Então, esse acordo que você tem que fazer com você mesmo e tem que fazer com o seu parceiro, tem que fazer com as pessoas que estão à tua volta, com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe. Então, essa comunicação também dentro do ambiente de trabalho ela é muito importante. Se você tem uma empresa em que o teu líder abre essa porta para você, você tem uma comunicação ali de fácil acesso, é ouro isso hoje em dia, sabe? Sim. É muito significativo. Que a gente sabe que não é assim. Não, né? na maioria dos negócios casos, não é assim. E nessas situações, desses ambientes bem estressantes, você já deve, né, passar por isso, ouvir muito isso dos colaboradores. Quando tem uma situação de bastante estresse dentro desse ambiente, o que você recomenda para esse colaborador? Como ele pode lidar com isso de uma maneira, assim, digamos, melhor, sem que ele deixe isso interferir na vida dele, pessoal, e adoecer, né? Porque a gente está falando sobre lidar com todas as situações para que você não acabe ficando doente, né? Porque o estresse vai ter. Então, como que a gente lida com tudo isso? Tem um jeito? Você, como psicóloga, pode recomendar pra gente, né? Como que a gente consegue fazer isso? Posso recomendar e devo. É meu papel aqui, enquanto profissional da saúde mental, falar da importância dela. Né? É ela, na verdade. Então, quando a gente está com a nossa saúde mental e emocional em dia, as situações estressoras, elas ganham os seus respectivos lugares. Então, elas não ganham uma proporção maior daquilo que ela é. Sabe assim? Sim. Aconteceu uma coisa... você consegue, quando você tem autoconhecimento, quando você tá bem preparado emocionalmente, você consegue olhar para aquela situação e falar assim, opa, essa pessoa aqui, ela tá sendo reativa. Não é um problema comigo. Isso acontece muito nas organizações. Acontece.
Então, é um líder, é um chefe, é um colega de trabalho que extrapolou ali, que falou demais, que falou um negócio ríspido, que cobrou de um jeito não tão legal assim. E aí, olha que legal, quando a gente tá bem preparado para isso, você consegue olhar essa situação e falar assim, eu acho que essa pessoa não tá passando por um dia bom. Sim. Sabe? E eu acho que, esse daí acordou já com a pá virada. Né? Sim. Então, a gente começa a colocar as situações nas caixinhas que elas merecem. Sim. Não extrapolar. E a gente vai... Quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a perceber, Cris, que a minoria das situações são, de fato, grandes estressores. Às vezes é a forma como a gente dá, a importância que a gente dá. A gente pode até dizer aquela famosa frase, tipo, não é aquilo que acontece com você, mas é como você lida com aquela situação. Exato. Não, eu gosto, dessa frase, não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Verdade. Ai, gente, que papo gostoso, incrível. Mas a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem muito mais perguntas para Sara Figueiredo, que é a nossa convidada hoje. A gente está falando sobre como a saúde emocional é importante no ambiente de trabalho. E ela tá dando dicas aqui valiosas para a gente hoje. Fica aqui comigo. Logo após o intervalo tem muito mais perguntas. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldes e esse é o último bloco do nosso bate-papo muito gostoso, hoje com a psicóloga Sara Figueiredo. E a gente está esclarecendo algumas dúvidas sobre como o ambiente de trabalho influencia na saúde, principalmente de nós mulheres, não é mesmo, Sara? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, Sara, a gente estava até falando, antes do intervalo, sobre essa questão, de como tudo isso impacta, na nossa saúde. E até a gente estava falando que situações vão acontecer, Vão acontecer sempre situações desafiadoras. Mas a gente precisa saber lidar com tudo isso, Não deixar que isso nos abale. Pensando, lógico, no lado do colaborador. Mas agora, a gente pensando um pouco no lado do empresário. Tem muitos empresários, empreendedores que estão nos ouvindo também, acompanham o nosso programa. Queria até mandar um abraço aí para todas as empresárias que sempre nos acompanham aí todos os sábados. E eu sei que é algo que a gente sempre está conversando também, que é como o lado do empresário hoje também é desafiador. Até porque a gente estava conversando no intervalo aqui nos bastidores sobre a questão das idades, A diferença de idade hoje também é um desafio para as empresas. Colocar todas as pessoas no ambiente de trabalho, Mas como que a empresa pode hoje ter um ambiente para esse colaborador, um ambiente mais saudável, um ambiente melhor? Como que o empresário consegue também fazer a sua parte para melhorar, esse ambiente? Tem como? Opa! Aí, com certeza! Muitas Inclusive, coisas, eu sou treinadora e consultora desses empresários, Esse é o meu trabalho. Porque eu acho que nada melhor, Cris, do que a gente começar de cima para baixo, sabe? O exemplo arrasta. A gente tá cansado de ouvir essa palavra, essa frase, mas assim, parece que os negócios ainda não entenderam, os empresários ainda não entenderam, não estão aplicando isso. Até semana passada, quando eu estava dando consultoria para uma empresária, a gente estava lidando com algumas questões desafiadoras com relação a time, Com relação a engajamento do time de vendas, a resultado do time de vendas. E ela falou assim, Sara, por onde eu começo? Eu só respondi, comece por você. Você precisa ser a primeira fonte de inspiração, de exemplo, e de onde elas vão conseguir ter as respostas. Elas precisam te reconhecer nesse lugar. Então, o que eu digo para as empresárias primeiro, se coloque como uma empresária. Tem muitas mulheres que eu vejo em muitos negócios em que elas ainda não entenderam qual é o papel delas. Então, ainda é muito amador. Não tem uma postura profissional. Não tem postura profissional. E enquanto a gente não tem postura profissional, não podemos cobrar do nosso time postura profissional. Olha que coisa. Primeira coisa é o exemplo. Primeira coisa é o exemplo. Então, identifique-se o que você está cobrando do seu time, dos seus vendedores, enfim, se você tem uma loja, se você tem uma empresa que tem diversos setores,
se você também é fonte de inspiração e de reconhecimento para essas pessoas, né? Se coloque nesse lugar. Identifique se você não tem habilidades para desenvolver enquanto líder. E provavelmente sim, porque nós não fomos, até nós mulheres fomos menos ainda treinadas para esse lugar de liderança, né? Então o líder, ele precisa ter uma comunicação muito assertiva. A assertiva não é nem passiva e nem agressiva, sabe? O passivo é aquele que engole sapo, que não fala nada. O agressivo é que sobe o tom. Precisamos ser assertivas. Sim. Então isso é treinado. Precisamos sim liderar pelo exemplo, precisamos trazer as pessoas para perto de nós, precisamos deixar os canais de comunicação abertos, precisamos dizer para os nossos funcionários quais são os objetivos dentro da empresa para eles, sabe? Quais são as tarefas que ele tem que cumprir. Muitas empresas não têm descrição de cargo, Cris. Isso é difícil para o colaborador. Porque ele não sabe nem o que ele precisa fazer. A pessoa vai cobrar, mas não sei, ninguém nem falou qual que é a responsabilidade dele, né? E qual é o resultado que ele tem que entregar? E qual é a meta que ele tem que cumprir? E qual... E outras exageram também. E outras exageram. É muita meta. Tem que atingir esse ponto de equilíbrio também, que é muito importante. Tem. Então, assim, a gente tem que cobrar aquilo que já foi explicado, aquilo que já está exposto, aquilo que o colaborador pode consultar. O líder, ele precisa ter essa comunicação aberta para essas várias gerações que a gente está lidando hoje em dia no mercado de trabalho. Sim. Ele precisa fazer um processo seletivo muito assertivo, porque um dos maiores gastos dos negócios hoje é o turnover, né? Que é a rotatividade de funcionário. Então, quando a gente tem um alto índice de turnover, é sinal de que a empresa está fazendo um processo seletivo equivocado. Então, a pessoa entra, fica ali um pouquinho de tempo, manda embora. Entra, fica um pouquinho de tempo, manda embora. Isso é muito gasto. Ou o contrário também. Os funcionários pedem a demissão. Ou pede a demissão. Então, é sinal de que tem alguma coisa dentro do negócio e você, líder, precisa identificar o que está acontecendo. Né? Esse é teu papel. O líder, além de tudo, Cris, ele precisa olhar para o todo. Então, é ele quem vai identificar se aquele funcionário tem os valores da empresa. E, antes de tudo, se ele tem os valores da empresa, ele precisa identificar quais são os valores do negócio dele. Sim. Né? Sim. Isso precisa estar exposto. Isso precisa ser bem conversado. E a gente vê muitos empresários, muitas empresas pecando no básico. No básico. Tipo, ninguém sabe qual é a missão, visão e valores da empresa. Isso. Qual que é o propósito. Isso. A hierarquia. A descrição dos cargos. Básico isso, tá, gente? Coisa básica, mas é importante até a gente falar aqui, porque às vezes está tão preocupado, né? Então, às vezes, em mudar aquela pessoa, né? Trocar aquela pessoa da função, e às vezes não é a pessoa, né? Para ela talvez não tenha ficado claro o que ela tem que fazer na empresa. Às vezes é uma pessoa excelente, ela tá no cargo errado. Isso acontece muito também. Então, às vezes uma pessoa que não tem um perfil de vendas é uma pessoa mais fechada e ela tá lá na linha de frente nas vendas. Vixe, não vai funcionar. Às vezes essa pessoa no caixa, essa pessoa no estoque, essa pessoa nas redes sociais fazendo outras coisas. Então, esse é o papel do líder. Olhar para o todo, identificar até essas questões de mercado, para onde o teu negócio está caminhando, quais são os perfis das pessoas que estão chegando até esse negócio. E olhar ali, olha para o teu time com carinho e veja essas pessoas como pessoas, né, gente? Não como uma máquina de resultados. Não é um número. Não é um número. Tem uma vida ali. Tem uma vida, tem uma família dependente daquele emprego, sabe? Sim. Isso traz a tua empresa para um outro lugar. Sim. Torna a tua empresa um lugar humano, um lugar de confiança, de conforto. Precisamos ter negócios que deixem as pessoas mais saudáveis e não adoecidas. E despertar esse desejo no mercado, né? Porque imagina, você ter uma empresa que todo mundo queira trabalhar lá. Nossa, isso é incrível. Delícia. Vocês conhecem alguma empresa? Se todo mundo fala, não podemos citar nomes aqui, tá, Sara? Mas você conhece alguma empresa? Mas é que eu fiquei assim, já tentei. Você sabe que a minha empresa, eu posso falar pra você. A minha empresa, realmente, até os colaboradores comentam. Eu recebo bastante, assim, pedido de pessoas querendo, enfim... Nem tá com vaga aberta, chega currículo. Chega currículo. Fala, nossa, falam muito bem, conheço gente que trabalha aí, eu quero uma oportunidade. É legal ouvir isso, né?
realmente, não estou falando aqui algo com você Sim. e que eu não vivo. Claro que a gente todo dia tem que aprender. Sim. Então, muita gente sabe todo que dia eu também você lida com desafios imensos. Eu lido, não é fácil, a gente tem que ver os dois lados, né? Sim. Mas é uma coisa que eu prezo muito, porque também um dia eu fui funcionária, eu fui colaboradora. Eu sempre tento olhar como o colaborador também, ele olha para aquela situação que eu estou olhando. Mas e quando eu tenho que fazer alguma mudança, ou eu preciso realmente do empenho deles, eu explico o meu olhar. Porque ele não tem a obrigação de ter o mesmo olhar que eu, porque eu tenho informações que às vezes ele não tem. Então, acho que falta também um pouco isso nas empresas. Essa transparência, esse envolvimento. A comunicação. Envolver os funcionários no resultado grandão do negócio. Sim. Porque aquela pessoa que faz o café, aquela pessoa faz a diferença no teu negócio. Com certeza. Senão ele também não entrega o valor que você gosta de entregar. Então, assim, essa pessoa precisa estar por dentro do quanto ela é significativa no resultado final do teu negócio, que muitas vezes gira milhões. Sim. Mas essa pessoa precisa saber que o trabalho dela ali é realmente indispensável também nesse processo todo. E também tem aquele famoso... Você deve ter ouvido já aquele famoso ditado, que você conhece a pessoa da maneira como ela dá bom dia para o porteiro. Isso. E para o garçom, né? É verdade. Porque às vezes a pessoa também se coloca num nível tão elevado. A gente sabe que tem muitos líderes que eles acabam realmente, né, fazendo distinção aí. As pessoas que são mais importantes dentro da empresa são tratadas de uma maneira. Então, as pessoas que têm um cargo inferior são tratadas de outra forma. E não pode acontecer, né? Como você explicou, tem que ter também esse tratamento no geral. Também. Tem que ser mais humano, né? Das a comunicação, sem distinção. Cris, eu acho que falta... Acho que se as empresárias levassem. Eu ia te perguntar agora. Então vai lá. Não, eu ia te perguntar agora exatamente sobre comunicação, que é uma área que eu amo, né? Enfim, trabalho, né? Tá relacionado ao meu trabalho. E eu vejo muitas empresas pecando na comunicação em geral. Mas eu queria saber também sua opinião a respeito disso, como psicóloga. Como que a comunicação hoje, ela pode ser trabalhada dentro das empresas? Você acredita que é algo fundamental? Não, fundamental não, assim. Se você não é uma pessoa que trabalha a sua comunicação no seu dia a dia, já esqueça a função de líder. Sim. Esqueça. Não quero desenvolver minha comunicação. Esquece liderança, esquece gerência, esquece ser empresária, esquece ser empresário, ter um negócio. Porque é peça-chave, peça fundamental. Como eu disse agora há pouco, treinável. Mas não só os cargos de liderança, eu acredito que a comunicação no geral. Por exemplo, eu faço ações de endomarketing para empresas. Dentro do marketing, eu crio ações de endomarketing. Então, eu me recordo que veio uma solicitação de uma grande empresa, que a maior reclamação, eles fizeram uma pesquisa interna, que era a questão do bom dia. Eles detectaram que muitas pessoas naquela pesquisa, elas criavam atritos internamente uma com a outra, porque alguns colaboradores, um não dava bom dia para o outro. Nós tivemos que criar uma campanha na época de bom dia. De bons modos, né? Digamos assim. Eu falo assim, gente, é uma comunicação básica, né? Dá licença. E como o outro pode interpretar de uma forma... Às vezes você tá num mau dia, mas não implica você dar um bom dia. Você dar um sorriso, né? É o básico. Você vê que a comunicação... A gente volta ali. Então, é ele que faz. Poxa, acordei mal. Lá, você identifica. Hoje não acordei, que o dia já começou ruim. Não é culpa do outro que você acordou mal, sabe? Sim. Então, faça minimamente o teu ambiente de trabalho se tornar favorável. Então, assim, Cris, a comunicação, ela é completamente indispensável. Precisamos ter mais comunicação assertiva, precisamos treinar líderes para isso, precisamos treinar colaboradores para isso. Precisamos ter hierarquia nas empresas, sim, mas precisamos com que esses setores se conversem. Né? O setor, muitas vezes, por exemplo, quando eu que trabalho muito com empresários, né, a gente fala assim, o teu cliente. Muitas vezes, para a pessoa que está ali trabalhando dentro da empresa, o cliente dele é o setor da frente, não é o cliente final. Né? Sim. Mas o colaborador precisa saber qual o trabalho e qual o resultado ele precisa gerar para o cliente dele, mesmo que esse cliente seja o setor da frente. Sim, né? Com certeza. Porque o cliente final sempre vai ser impactado por aquele desencadear ali dentro da empresa, sabe?
de uma forma ou de outra. Essa é a importância é uma coisa que eu trabalho, né? Um dos pilares da psicologia organizacional são os processos. Que é justamente isso, né? O começo do teu negócio até entregar o teu serviço ou o teu produto para o cliente. O cliente, se o teu processo está com algum problema, se os teus colaboradores ali estão com uma comunicação ruim, se tem lacuna, se fica um jogando para o outro, sabe, a responsabilidade, o teu cliente final, ele vai saber disso, sabe? E como a falta de comunicação faz com que as pessoas adoecem. Né? Sim. Porque elas vão adoecer. Por quê? Se a pessoa não se comunica com o outro, ela começa a criar, às vezes, uma situação ruim dentro da empresa com os colegas. Sim. Daquilo já pode passar para um cliente, a forma dela trabalhar. Ela pode entrar até em uma depressão. Pode adoecer realmente. Então, a gente vê que um ponto, às vezes, ninguém está dizendo, eu não sou a pessoa mais comunicativa do mundo. Não é isso. Não. Mas é o básico. Isso. E a comunicação também vai muito de dizer como a gente se sente, né? Para os nossos líderes. Então, ambos, né? O líder dizer para o time, para o colaborador, e o colaborador. Por isso que eu falo muito desse acesso, né? Essa troca de informação. Essa troca precisa acontecer, porque senão o colaborador não sabe muito bem o que está fazendo ali, e ele às vezes está passando por grandes desafios, e a empresa precisa ser um lugar de suporte. Né? E não um lugar onde ele se sente ameaçado. Imagina você sair da sua casa todo santo dia, passar o dia inteiro lá num lugar que você se sente ameaçado. Isso para o nosso cérebro é completamente disfuncional. Aquele líder que fala, se não melhorar, vou mandar embora. Fica sempre aquela coisa, né? A pessoa vai todo dia trabalhar, ela não sabe se ela vai continuar na empresa. Se amanhã vai ter trabalho, se não vai ter. Então, uma das coisas que mais... nós, enquanto seres humanos, precisamos de segurança, né? Sim. Imagina a gente trabalhar numa situação dessa, é completamente estressante e desafiador. Né? Não é algo que se sustenta em longo prazo. Você vai adoecer. E vai impactar de alguma maneira, né? Na vida dessa pessoa. Em várias maneiras. Várias maneiras. E depois impacta lá na casa também, né? Porque temos um só cérebro, um só estômago, um só coração, atuando em todas as áreas da nossa vida. Então, não adianta ligar o botãozinho do on e do off no teu trabalho para questões do... chegou no trabalho, vou desligar o problema que está acontecendo lá em casa. De fato, quando você está passando por um desafio na tua casa, você vai chegar no teu trabalho, você vai render menos. Sim. Normal. Né? E ao contrário também, você está passando por uma situação desafiadora no teu trabalho, você vai chegar em casa e você não vai estar 100% bem, sabe? Mas a comunicação interna e externa é o que faz essa situação não tornar isso um negócio fora daquilo que ela é, né? E a gente conseguir dar soluções. O que eu vejo muito hoje, Cris, são adultos disfuncionais, ou seja, adultos que não conseguem resolver seus próprios problemas. Sim, o que mais a gente vê? Sara, você acredita que estamos chegando no fim do nosso programa? Olha como passou rápido. Eu dava vontade de ficar aqui a tarde toda batendo um papo com você. Não, e aí eu fiquei feliz, viu, Cris? Eu falei assim, nossa, pela primeira vez eu vou ter bastante tempo pra discorrer o assunto. Mas a gente discorreu bastante. Você viu como que passa rápido? Passa muito. Bom, pra encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Aquela pessoa que tá passando por uma situação delicada no trabalho, que se sentiu exatamente como você falou em alguns momentos, que, enfim, causa uma certa ansiedade, uma depressão. Como lidar com isso? Você, como psicóloga, que conselho você daria para quem está nos ouvindo e passando por essa situação hoje? Não fique do jeito que você está. Aprenda a pedir ajuda. Não se acomode nesse lugar. Porque não se pode brincar com saúde mental. Eu acho que se as pessoas já levarem isso para a vida delas, para mim, o meu dever nesse mundo vai estar muito bem cumprido, e a nossa entrevista hoje também. Hoje a ciência não separa mais, né? Saúde mental e física, somos um só. Então, tudo está desencadeando tudo está funcionando de uma maneira integral. Então, se mentalmente falando, se você não está se sentindo... bem de alguma maneira, se você está se sentindo apática, desmotivada, desatenta, desfocada, não fique nesse lugar. Não fique nesse lugar porque não é o normal,
tá? Sim. Não é esse lugar que é para você ficar. Temos recursos, a ciência tem recurso, a psicologia tem recurso. Estamos aqui, temos profissionais para te auxiliar nesse caminho. Temos profissionais da clínica, temos profissionais como eu, que não estão na clínica, mas estão no teu negócio te ajudando a administrar tudo isso. Então, assim, não coloquem as situações embaixo do tapete, sabe? Enfrentem os desafios. Sejam adultas funcionais, pelo amor de Deus. Enfrentem seus desafios. Sim. Que legal, gente. Ai, Sara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Obrigada pelo Espero convite. tê-la aqui mais vezes. Pode, pra gente falar sobre olha. outros temas muito legais. A que eu gente tenho certeza rende outros assuntos aqui, com certeza. Com certeza. Bom, deixa sua rede social para os nossos seguidores. Alguém que queira saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Sei que você compartilha bastante coisa nas suas redes sociais. Compartilho bastante coisa, tem bastante conteúdo lá. Hoje eu já vou deixar o meu LinkedIn aqui também, né? LinkedIn Sara Leoc, Leoc Figueiredo. E o meu Instagram é @Sara, com H no final, L Figueiredo também. Lá vocês encontram muitas informações e muito conteúdo. Ai, que legal, gente. Bom, e também aproveita e segue as redes sociais da Rádio Paiquerê 91.7 e o meu perfil Cris Magaldes com CH. E também não esqueçam, esse programa ele fica no nosso canal do YouTube e também todos os outros programas que você perdeu tem lá no nosso canal para você poder ouvir novamente. Essa foi a 26ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Todo sábado à 13h, hein? Não esquece. E agora você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, com uma programação musical maravilhosa. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91.7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu sou a Cris Magaldes. E esse é o último bloco do nosso bate-papo, muito gostoso, hoje com a psicóloga Sara Figueiredo. E a gente está esclarecendo algumas dúvidas sobre como o ambiente de trabalho influencia na saúde, principalmente de nós mulheres, não é mesmo, Sara? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, Sara, a gente estava até falando, né, antes do intervalo sobre essa questão, né, de como tudo isso impacta, né, na nossa saúde. E até a gente estava falando que situações vão acontecer, né? Vão acontecer sempre situações desafiadoras, mas a gente precisa saber lidar com tudo isso, né? Sim. Não deixar que isso nos abale. Pensando, lógico, no lado do colaborador. Mas agora, a gente pensando um pouco no lado do empresário. Tem muitos empresários, empreendedores que estão nos ouvindo também, acompanham o nosso programa. Queria até mandar um abraço aí para todas as empresárias que sempre nos acompanham aí todos os sábados. E eu sei que é algo que a gente sempre está conversando também, que é como o lado do empresário hoje também é desafiador. Até porque a gente estava conversando no intervalo aqui nos bastidores sobre a questão das idades, né? A diferença de idade hoje também é um desafio para as empresas. Colocar todas as pessoas no ambiente de trabalho, né? Mas como que a empresa pode hoje ter um ambiente para esse colaborador, um ambiente mais saudável, um ambiente melhor? Como que o empresário consegue também fazer a sua parte para melhorar, né, esse ambiente? Tem como? Opa! Aí, com certeza! Aí, ó. Muitas Inclusive, coisas, né? Eu sou treinadora e consultora desses empresários, né? Esse é o meu trabalho. Porque eu acho que nada melhor, Cris, do que a gente começar de cima para baixo, sabe? O exemplo arrasta. A gente tá cansado de ouvir essa palavra, essa frase, mas assim, parece que os negócios ainda não entenderam, os empresários ainda não entenderam, não estão aplicando isso, né? Até semana passada, quando eu estava dando consultoria para uma empresária, a gente estava lidando com algumas questões desafiadoras com relação a time,
né? Com relação ao engajamento do time de vendas, a resultado do time de vendas. E ela falou assim, Sara, por onde eu começo? Eu só respondi, comece por você. Você precisa ser a primeira fonte de inspiração, de exemplo, e de onde elas vão conseguir ter as respostas. Né? Elas precisam te reconhecer nesse lugar. Então, o que eu digo para as empresárias é, primeiro, se coloque como uma empresária. Sim. Tem muitas mulheres que eu vejo em muitos negócios em que elas ainda não entenderam qual é o papel delas. Então, ainda é muito amador. Não tem uma postura profissional. Não tem postura profissional. E enquanto a gente não tem postura profissional, não podemos cobrar do nosso time postura profissional. Olha que coisa. Primeira coisa é o exemplo. Primeira coisa é o exemplo. Então, identifique-se o que você está cobrando do seu time, dos seus vendedores, enfim, se você tem uma loja, se você tem uma empresa que tem diversos setores, se você também é fonte de inspiração e de reconhecimento para essas pessoas. Né? Se coloque nesse lugar. Identifique se você não tem habilidades para desenvolver enquanto líder. E provavelmente sim, porque nós não fomos, até nós mulheres fomos menos ainda treinadas para esse lugar de liderança, né? Então o líder, ele precisa ter uma comunicação muito assertiva. A assertiva não é nem passiva e nem agressiva, sabe? O passivo é aquele que engole sapo, que não fala nada, o agressivo é que sobe o tom. Precisamos ser assertivas. Sim. Então isso é treinado. Precisamos sim liderar pelo exemplo, precisamos trazer as pessoas para perto de nós, precisamos deixar os canais de comunicação abertos, precisamos dizer para os nossos funcionários quais são os objetivos dentro da empresa para eles, sabe? Quais são as tarefas que ele tem que cumprir. Muitas empresas não têm descrição de cargo, Cris. Isso é difícil para o colaborador. Porque ele não sabe nem o que ele precisa fazer. A pessoa vai cobrar, mas ninguém nem falou qual que é a responsabilidade dele, né? E qual é o resultado que ele tem que entregar? E qual é a meta que ele tem que cumprir? E qual... E outras exageram também. E outras exageram. É muita meta. Tem que atingir esse ponto de equilíbrio também, que é muito importante. Tem. Então, assim, a gente tem que cobrar aquilo que já foi explicado, aquilo que já está exposto, aquilo que o colaborador pode consultar. O líder, ele precisa ter essa comunicação aberta para essas várias gerações que a gente está lidando hoje em dia no mercado de trabalho. Sim. Ele precisa fazer um processo seletivo muito assertivo, porque um dos maiores gastos dos negócios hoje é o turnover, né? Que é a rotatividade de funcionário. Então, quando a gente tem um alto índice de turnover, é sinal de que a empresa está fazendo um processo seletivo equivocado. Então, a pessoa entra, fica ali um pouquinho de tempo, manda embora. Entra, fica um pouquinho de tempo, manda embora. Isso é muito gasto. Ou o contrário também. Os funcionários pedem a demissão. Ou pede a demissão. Então, é sinal de que tem alguma coisa dentro do negócio e você, líder, precisa identificar o que está acontecendo. Né? Esse é o teu papel. O líder, além de tudo, Cris, ele precisa olhar para o todo. Então, é ele quem vai identificar se aquele funcionário tem os valores da empresa. E, antes de tudo, se ele tem os valores da empresa, ele precisa identificar quais são os valores do negócio dele. Sim. Né? Sim. E isso precisa estar exposto. Isso precisa ser bem conversado. E a gente vê muitos empresários, muitas empresas pecando no básico. No básico. Tipo, ninguém sabe qual é a missão, visão e valores da empresa. Isso. Qual que é o propósito. Isso. A hierarquia. A descrição dos cargos. Básico isso, tá, gente? Coisa básica, mas é importante até a gente falar aqui, porque às vezes está tão preocupado, né? Então, às vezes, em mudar aquela pessoa, né? Trocar aquela pessoa da função, e às vezes não é a pessoa, né? Para ela talvez não tenha ficado claro o que ela tem que fazer na empresa. Às vezes é uma pessoa excelente, ela tá no cargo errado. Isso acontece muito também. Então, às vezes uma pessoa que não tem um perfil de vendas é uma pessoa mais fechada e ela tá lá na linha de frente nas vendas. Vixe, não vai funcionar. Às vezes essa pessoa no caixa, essa pessoa no estoque, essa pessoa nas redes sociais fazendo outras coisas. Então, esse é o papel do líder. Olhar para o todo, identificar até essas questões de mercado, para onde o teu negócio está caminhando, quais são os perfis das pessoas que estão chegando até esse negócio. E olhar ali, olha para o teu time com carinho e veja essas pessoas como pessoas, né, gente? Não como uma máquina de resultados. Não é um número. Não é um número. Tem uma vida ali. Tem uma vida, tem uma família dependente daquele emprego, sabe? Sim. Isso traz a tua empresa para um outro lugar.
Sim. Torna a tua empresa um lugar humano, um lugar de confiança, de conforto. Precisamos ter negócios que deixem as pessoas mais saudáveis e não adoecidas. E despertar esse desejo no mercado, né? Porque imagina, você ter uma empresa que todo mundo queira trabalhar lá. Nossa, isso é incrível. Delícia. Vocês conhecem alguma empresa assim? Todo mundo fala, não podemos citar nomes Não, aqui, não. tá, Sara? Mas Não, você conhece alguma empresa? Mas é que eu fiquei assim, já tentei. Você sabe que a minha empresa, eu posso falar pra você, eu posso- a minha empresa realmente, até os colaboradores comentam, eu recebo bastante assim pedido de pessoas querendo, enfim... Nem tá com vaga aberta, chega currículo. Chega currículo, fala, nossa, falam muito bem, conheço gente que trabalha aí, eu quero uma oportunidade. É legal ouvir isso, né? Realmente, não tô falando aqui algo com você Sim. e que eu não vivo. Claro que a gente todo dia tem que aprender. Sim. Então, muita gente E sabe todo que dia eu também você lida com desafios imensos. Eu lido, não é fácil, a gente tem que ver os dois lados, né? Sim. Mas é uma coisa que eu prezo muito, porque também um dia eu fui funcionária, eu fui colaboradora. Eu sempre tento olhar como o colaborador também, ele olha para aquela situação que eu tô olhando. Mas e quando eu tenho que fazer alguma mudança, ou eu preciso realmente do empenho deles, eu explico o meu olhar. Porque ele não tem a obrigação de ter o mesmo olhar que eu, porque eu tenho informações que às vezes ele não tem. Isso. Então, acho que falta também um pouco isso nas empresas. Falta. Essa transparência, esse envolvimento. A comunicação. Envolver os funcionários no resultado grandão do negócio. Sim. Porque aquela pessoa que faz o café, aquela pessoa faz a diferença no teu negócio. Com certeza. Senão ele também não entrega o valor que você gosta de entregar. Então, assim, essa pessoa precisa estar por dentro do quanto ela é significativa no resultado final do teu negócio, que muitas vezes gira milhões. Sim. Mas essa pessoa precisa saber que o trabalho dela ali é realmente indispensável também nesse processo todo. E também tem aquele famoso... Você deve ter ouvido já aquele famoso ditado que você conhece a pessoa da maneira como ela dá bom dia para o porteiro. Isso. E pro garçom, né? É verdade. Porque às vezes a pessoa também se coloca num nível tão elevado. A gente sabe que tem muitos líderes que eles acabam realmente, né, fazendo distinção aí. Que as pessoas que são mais importantes dentro da empresa são tratadas de uma maneira. Então as pessoas que têm um cargo inferior são tratadas de outra forma. E não pode acontecer, né? Como você explicou, tem que ter também esse tratamento no geral. Também. Tem que ser mais humano, né? A das comunicação, sem distinção. Cris, eu acho que falta... Eu acho que se as empresárias levassem Eu ia te perguntar agora. Então vai lá. Não, eu ia te perguntar agora exatamente sobre comunicação, que é uma área que eu amo, né? Enfim, trabalho, né? Tá relacionado ao meu trabalho. E eu vejo muitas empresas pecando na comunicação em geral. Mas eu queria saber também sua opinião a respeito disso, como psicóloga. Como que a comunicação hoje, ela pode ser trabalhada dentro das empresas? Você acredita que é algo fundamental? Não, fundamental não, assim. Se você não é uma pessoa que trabalha a sua comunicação no seu dia a dia, já esqueça a função de líder. Sim. Esqueça. Não quero desenvolver minha comunicação. Esquece liderança, esquece gerência, esquece ser empresária, esquece ser empresário, ter um negócio. Porque é peça-chave, peça fundamental. Como eu disse agora, pouco treinável. Mas não só os cargos de liderança, eu acredito que a comunicação no geral. Por exemplo, eu faço ações de endomarketing para empresas. Dentro do marketing, eu crio ações de endomarketing. Então, eu me recordo que veio uma solicitação de uma grande empresa que maior reclamação, eles fizeram uma pesquisa interna, que era a questão do bom dia. Eles detectaram que muitas pessoas naquela pesquisa, elas criavam atritos internamente uma com a outra, porque alguns colaboradores, um não dava bom dia para o outro. Nós tivemos que criar uma campanha na época de bom dia. De bons modos, né? Digamos assim. Eu falo assim, gente, é uma comunicação básica, né? Dá licença. E como o outro pode interpretar de uma forma... Às vezes você tá num mau dia, mas não implica você dar um bom dia. Você dar um sorriso, né? É o básico. Você vê que a comunicação... A gente volta ali. Então, é ele que faz. Poxa, acordei mal. Lá, você identifica. Hoje não acordei, que o dia já começou ruim. Não é culpa do outro que você acordou mal, sabe? Sim. Então, faça minimamente
o teu ambiente de trabalho se tornar favorável. Então, Sim. assim, Cris, a comunicação ela é completamente indispensável. Precisamos ter mais comunicação assertiva, precisamos treinar líderes para isso, precisamos treinar colaboradores para isso. Precisamos ter hierarquia nas empresas, sim, mas precisamos com que esses setores se conversem. Tá? O setor, muitas vezes, por exemplo, quando eu que trabalho muito com empresários, né, a gente fala assim, o teu cliente. Muitas vezes, para a pessoa que está ali trabalhando dentro da empresa, o cliente dele é o setor da frente, não é o cliente final. Né? Sim. Mas o colaborador precisa saber qual o trabalho e qual o resultado ele precisa gerar para o cliente dele, mesmo que esse cliente seja o setor da frente. Sim, Né? com certeza. Porque o cliente final sempre vai ser impactado por aquele desencadear ali dentro da empresa, sabe? De uma forma ou de outra, essa é a importância é uma coisa que eu trabalho, né? Um dos pilares da psicologia organizacional são os processos, que é justamente isso, né? O começo do teu negócio até entregar o teu serviço ou o teu produto para o cliente. O cliente, se o teu processo está com algum problema, se os teus colaboradores ali estão com uma comunicação ruim, se tem lacuna, se fica um jogando para o outro, sabe, a responsabilidade, o teu cliente final, ele vai saber disso, sabe? E como a falta de comunicação faz com que as pessoas adoecem. Né? Sim. Porque elas vão adoecer. Por quê? Se a pessoa não se comunica com o outro, ela começa a criar, às vezes, uma situação ruim dentro da empresa com os colegas. Sim. Daí daquilo já pode passar para um cliente, a forma dela trabalhar. Ela pode entrar até em uma depressão. Pode adoecer realmente. Então, a gente vê que um ponto, às vezes, ninguém está dizendo, eu não sou a pessoa mais comunicativa do mundo. Não é isso. Não. Mas é o básico. Isso. E a comunicação também vai muito de dizer como a gente se sente, né? Para os nossos líderes. Então, ambos, né? O líder dizer para o time, para o colaborador, e o colaborador. Por isso que eu falo muito desse acesso, né? Essa troca de informação. Essa troca precisa acontecer, porque senão o colaborador não sabe muito bem o que está fazendo ali, e ele às vezes está passando por grandes desafios, e a empresa precisa ser um lugar de suporte. Né? E não um lugar onde ele se sente ameaçado. Imagina você sair da sua casa todo santo dia, passar o dia inteiro lá num lugar que você se sente ameaçado. Isso para o nosso cérebro é completamente disfuncional. Aquele líder que fala, se não melhorar, vou mandar embora. Fica sempre aquela coisa, né? A pessoa vai todo dia trabalhar, ela não sabe se ela vai continuar na empresa. Se amanhã vai ter trabalho, se não vai ter. Então, uma das coisas que mais... nós, enquanto seres humanos, precisamos de segurança, né? Sim. Imagina a gente trabalhar numa situação dessa, é completamente estressante e desafiador. Né? Não é algo que se sustenta em longo prazo. Você vai adoecer. E vai impactar de alguma maneira, né? Na vida dessa pessoa. Em várias maneiras. Várias maneiras. E depois impacta lá na casa também, né? Porque temos um só cérebro, um só estômago, um só coração, atuando em todas as áreas da nossa vida. Então, não adianta ligar o botãozinho do on e do off no teu trabalho para questões do... chegou no trabalho, vou desligar o problema que está acontecendo lá em casa. De fato, quando você está passando por um desafio na tua casa, você vai chegar no teu trabalho, você vai render menos. Sim. Normal. Né? E ao contrário também, você está passando por uma situação desafiadora no teu trabalho, você vai chegar em casa e você vai estar 100% bem, sabe? Mas a comunicação interna e externa é o que faz essa situação não tornar isso um negócio fora daquilo que ela é, né? E a gente conseguir dar soluções. O que eu vejo muito hoje, Cris, são adultos disfuncionais, ou seja, adultos que não conseguem resolver seus próprios problemas. Sim, o que mais a gente vê? Sara, você acredita que estamos chegando no fim do nosso programa? Olha como passou rápido. Eu dava vontade de ficar aqui a tarde toda batendo um papo com você. Não, e aí eu fiquei feliz, viu, Cris? Eu falei assim, nossa, pela primeira vez eu vou ter bastante tempo pra discorrer o assunto. Mas a gente discorreu bastante. Você viu como que passa rápido? Passa muito. Bom, pra encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Aquela pessoa que tá passando por uma situação delicada no trabalho, que se sentiu exatamente como você falou em alguns momentos, que, enfim, causa uma certa ansiedade, uma depressão.
Como lidar com isso? Você como psicóloga, que conselho você daria para quem está nos ouvindo e passando por essa situação hoje? Não fique do jeito que você está. Aprenda a pedir ajuda. Não se acomode nesse lugar. Porque não se pode brincar com saúde mental. Eu acho que se as pessoas já levarem isso para a vida delas, para mim, o meu dever nesse mundo vai estar muito bem cumprido, e a nossa entrevista hoje também. Hoje a ciência não separa mais, né? Saúde mental e física, somos um só. Então, tudo está desencadeando tudo está funcionando de uma maneira integral. Então, se mentalmente falando, se você não está se sentindo bem de alguma maneira, se você está se sentindo apática, desmotivada, desatenta, desfocada, não fique nesse lugar. Não fique nesse lugar porque não é o normal, tá? Não é esse lugar que é para você ficar. Temos recursos, a ciência tem recurso, a psicologia tem recurso. Estamos aqui, temos profissionais para te auxiliar nesse caminho. Temos profissionais da clínica, temos profissionais como eu, que não estão na clínica, mas estão no teu negócio te ajudando a administrar tudo isso. Então, assim, não coloquem as situações embaixo do tapete, sabe? Enfrentem os desafios. Sejam adultas funcionais, pelo amor de Deus. Enfrentem seus desafios. Sim. Que legal, gente. Ai, Sara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Obrigada Espero pelo tê-la aqui mais vezes. Pode, pra gente falar sobre outros temas muito legais. A gente rende outros assuntos aqui, com certeza. Com certeza. Bom, deixa sua rede social para os nossos seguidores. Alguém que queira saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Sei que você compartilha bastante coisa nas suas redes sociais. Bastante coisa, tem bastante conteúdo lá. Hoje eu já vou deixar o meu LinkedIn aqui também, né? LinkedIn Sara Leoc, Leoc Figueiredo. E o meu Instagram é @Sara, com H no final, L Figueiredo também. Lá vocês encontram muitas informações e muito conteúdo. Ai, que legal, gente. Bom, e também aproveita e segue as redes sociais da Rádio Paiquerê 91.7 e o meu perfil Cris Magaldes com CH. E também não esqueçam, esse programa ele fica no nosso canal do YouTube, e também todos os outros programas que você perdeu tem lá no nosso canal para você poder ouvir novamente. Essa foi a 26ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Todo sábado à 13h, hein? Não esquece. E agora você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, com uma programação musical maravilhosa. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 91.7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.